Bem-vindos! Bom, tema hoje, aceitar pai e mãe. Como aceitar meu pai, como aceitar minha mãe? E como me fortalecer, como levar comigo a força da minha família, a força dos meus pais. Esse é um tema que envolve a constelação sistêmica familiar, sempre lembrando que o criador da constelação foi o alemão Bert Hellinger. A constelação sistêmica é uma técnica psicoterapêutica fantástica, inovadora e que tem feito diferença na vida de muita gente, inclusive na minha. Já fiz muitas constelações para mim e como um profissional, como um constelador, um facilitador em constelação familiar, como terapeuta, como coaching, eu tenho ajudado muitas pessoas também com essa ferramenta da constelação. Bom, hoje eu vou falar da questão da aceitação dos pais. É comum muitas pessoas ficarem assim, eu não aceito meu pai, ou eu não aceito minha mãe. E aí as pessoas têm uma série de justificativas. Tem um livro para contar, com uma série de questões. Minha mãe fez isso, minha mãe não foi uma mãe presente, ou meu pai, ou eu nem conheci meu pai, Às vezes tem casos até graves, assim, que a pessoa nem conheceu o pai, ou nem conheceu a mãe. Como aceitar? Ou em casos, às vezes, também de morte, a mãe ou o pai morreram, a criança era um bebê, casos de estupro, o filho ele foi gerado por um estupro, tem casos aí bem mais pesados, mas como aceitar, apesar de tudo isso? Ou meu pai me maltratava, meu pai não foi um pai que me agregou coisas boas, enfim. Quando eu fico preso nesse julgamento de todos os problemas dos meus pais, eu fico num lugar de onipotência. E quando eu nego os meus pais, eu estou me colocando acima deles, dentro de uma hierarquia. Eu sou melhor que os meus pais, eu não aceito e não preciso dos meus pais. Eu fico acima. Quando eu fico acima, eu não reconheço a dor, eu não reconheço nem a minha dor, de tudo que aconteceu ou de tudo que tenha faltado. Quando eu faço isso, eu perco potência na minha vida, eu perco força. E o pior, essa dinâmica, esse emaranhado, ele vai seguindo, ele vai continuando nas próximas gerações. Então, probabilidades do meu filho ter problemas também para frente, meu neto, meus bisnetos e assim por diante. São problemas que vêm em várias gerações, uma herança familiar. Constelação é muito comum a gente ver dinâmicas doentias que vêm de várias gerações. Ou seja, a pessoa só está repetindo uma história. E esse movimento ele é inconsciente. Conforme eu já falei muitas vezes, nós agimos de forma consciente 5%. Olha isso, gente. Então, assim, as nossas escolhas na vida, a maioria é inconsciente. Então, quanto mais eu trago para o consciente as minhas questões, quanto mais eu compreendo a minha família, sem julgar, eu me fortaleço. Como aceitar os pais? Quando eu consigo olhar para os meus pais e entender que eles são humanos, que eles não são perfeitos, que eles não são super-homens e entender que eles não tinham condições de me dar tudo o que eu queria ou tudo o que eu precisava. Vai faltar muito mesmo. E quando eu consigo olhar para isso e entender que os meus pais, eles me deram tudo, só que tudo que eles tinham e não tudo que eu precisava. Quando eu consigo olhar para esse lugar com amorosidade, eu me fortaleço. Porque aí no mundo adulto eu posso me dar, eu posso fazer diferente. Quando eu nego meu pai, quando eu olho para o meu pai e falo, pai, eu não aceito você, eu nego você, você não existe para mim. Ou quando eu faço isso com a minha mãe, mãe, eu nego você, você não existe, eu não aceito você. Quando eu faço isso, eu estou negando a mim mesmo, porque essas são as minhas origens, eu venho dos meus pais. Eu trago até corporalmente característica dos dois, trago emocionalmente, eu trago uma herança familiar. Se eu nego eles, eu estou negando a mim. Se eu nego meu pai, eu estou negando parte de mim. Se eu nego a minha mãe, eu estou negando parte de mim também. Se eu negar os dois, eu estou negando a mim, as minhas origens.
É claro que isso vai gerar consequências futuras, e a tendência é eu ter vários problemas em relacionamento, problemas profissionais, problemas familiares, e isso possivelmente vai seguindo. Mas como, Renato, que eu vou aceitar? Você não sabe, olha só o que meu pai fez ou o que a minha mãe fez. Então, ok, tem uma série de histórias, como eu até falei, às vezes tem filhos que são frutos de estupro, e como aceitar, como é que eu vou aceitar um pai desse? Eu até já constelei casos assim mais de uma vez, então eu vou citar o exemplo de um caso que foi muito interessante, onde a cliente chegou aqui com uma queixa de uma doença autoimune, que já me veio a informação de uma possível exclusão. E aí na constelação ficou claro que quem estava excluído era esse pai. E a dificuldade que ela teve só em falar a palavra pai, ou em escolher um representante para colocar como pai, foi muito forte. Foi uma dificuldade absurda e ela nem queria falar. E aí até que ela escolheu, mas ela falou que não tinha um lugar, que ele não existia para ela. Porque esse homem havia estuprado essa mãe e foi onde ela nasceu. E aí, olha que interessante, gente. Ela só existe graças a esse estupro. Então, ela vai concordar com o estupro? Não. E não tem que concordar, mas ela precisa aceitar o pai. De alguma forma, esse pai também ajudou a dar a vida a ela. Foi a única coisa que ele deu. Aliás, esse pai nem ficou sabendo que essa mulher engravidou. Foi um caso de estupro e depois esse homem fugiu. E aí, quando na constelação se colocou o pai e a filha, o representante do pai, ele não tinha nem noção de quem era essa mulher. E aí, diante de algumas frases de cura que são colocadas na constelação, ele começou a conectar. E aí ele entrou numa emoção e um choro profundo, quando ele viu que tinha uma filha que ele nem sabia. E aí ele entrou em contato com a dor dele, do mal que ele causou à mãe dessa filha, mas que isso havia gerado uma vida. E essa filha, depois de algumas frases, relutou um pouco até que ela conseguiu olhar para esse pai de uma forma amorosa. E algo muito interessante foi quando a mãe conseguiu autorizar a filha a amar o pai, até porque a filha carregava a dor da mãe, por isso que ela não aceitava esse pai. Ela carregava a dor da mãe de ter sido estuprada, de ter sido maltratada por esse homem. E aí quando essa filha consegue olhar para o pai, com a autorização da mãe, os dois puderam se abraçar, teve muita emoção e a filha se sentiu leve. Quando ela faz isso, não quer dizer que ela concorda com o acontecimento, mas ela reconhece o pai. Ela reconhece parte dela que estava excluída. Ela reconhece o porquê que ela vem carregando doenças. E essa mulher já tem um filho adulto e eu já perguntei, a relação com o seu filho não está boa, né? E ela concordou que o filho não conversava com ela. Olha como é forte isso, gente. Essa história já estava se repetindo. Ela nega o pai e o filho nega ela. E isso vai. Quando ela pode ressignificar, pode olhar isso, muda o sistema. E aí ela aceita, não tem que julgar, não importa o que aconteceu, ela é apenas a filha, ela não é culpada de tudo que aconteceu, mas ela veio de um homem e de uma mulher. Quando ela reconhece, aceita e reverencia esses dois, ela se liberta. De forma geral, como reconhecer, como aceitar os nossos pais? Quando realmente eu olho para os meus pais e falo: queridos pais, eu aceito vocês como vocês são. Eu aceito vocês. Eu aceito a sombra de vocês. Eu aceito as dores, os problemas. Eu aceito tudo que vocês passaram. E recebo no meu coração a força de vocês. E aí eu posso fazer uma reverência, um gesto de abaixar a cabeça e reconhecer e aceitar meus pais. Isso é um caminho de fortalecimento. Quando eu aceito meus pais, quando eu aceito a sombra dos meus pais, quando eu aceito os problemas dos meus pais, eu aceito também a força. Quando eu nego a sombra dos meus pais, eu também nego a força. E aí eu vou para a vida como vítima.
E eu vou estar sempre justificando que a vida é um problema, que o país é um problema, que a empresa onde eu trabalho é um problema, que o governo é um problema, tudo vai ser ruim. Olhar para os pais e aceitá-los como humanos e aceitá-los com a sombra deles, com os problemas, eu aceito também a força. E aí eu fortaleço. Aí eu posso seguir. Aí é onde eu posso olhar para os meus pais e falar: queridos pais, gratidão por tudo que vocês me deram, mesmo que seja a vida. A vida vale muito. Como adulto, siga em frente carregando essa força. E seja simbolicamente hoje, como adulto, o melhor pai e a melhor mãe para você mesmo. Mas aceitar os pais é fundamental. Isso nos fortalece. É isso.